Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é o Legando Podcast. Esse espaço privilegiado e abençoado para quem faz história hoje, histórias que tocam vidas com o amor de Deus, que ajudam a transformar a sociedade, que geram resultados extraordinários fora da curva e principalmente, né, nos ajuda a encontrar um pouco mais de sentido, a perceber um pouco mais esse sentido na nossa vida, no nosso viver, né, Kleber? É isso daí. Eu gosto muito dessa questão do sentido, né? Que quando você foca no sentido, ele basicamente faz você se mover, né? Sim. Então, eu costumo dizer que o sentido ele é o grande vilão da preguiça. Exato. Ele é o vilão da preguiça, é o sentido. Uhum. Porque uma pessoa que não tem sentido, ela acaba procrastinando, ela fica preguiça, preguiçosa, da individualismo. preguiça, individualismo. Agora, quando ela tem sentido, ela sabe que não depende, que não é só pra ela. E impacta a vida do outro, né? Por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente tá aqui, É pra isso aí. impactar a vida de outras pessoas e impactando com energia, né, meu amigo? Porque eu já vi que você já consumiu o seu aqui, né? Eu acabei de tomar o meu, cara. É eu isso daí. acabei de tomar esse daqui. Pois é. É bom demais. Quando ele falou acabei de consumir o meu, nós estamos falando do nosso queridinho Quick Power. É isso daí. É um suplemento alimentar que também contém grande dose de energia. É isso aí. São 12 tipos de vitaminas e minerais. Se você precisa hoje de energia para treinar, Quick Power. Se você precisa se suplementar, Quick Power. Kleber, mas eu venho fatigado, eu trabalho muito, penso muito, preciso estudar, Quick Power. Esse produto realmente pega todos esse nicho. E detalhe, promoção exclusiva para quem está vendo aqui no Legando Podcast. Basta você colocar no site www.quickpower.com.br, coloca o cupom QUICK, você vai ter um desconto especial, frete grátis para todo o Brasil. Ele, além do que um produto, ele te traz aí um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, não é, Biscola? É isso daí. O que tem nesse sachê aqui, eu sempre falo, tem tecnologia, tem performance, e decidir comprar, adquirir Quick Power não é decidir só adquirir um produto. É adquirir, como o Kleber falou, um estilo de vida, né? Porque tem saúde aqui e, como eu falei, tem performance. Você decide por algo que te ajuda a sustentar a sua energia e sustentar a sua suplementação ao longo do seu dia após dia, e você vai percebendo os benefícios que isso traz. E por que a gente está falando isso? Porque a gente usa, porque a gente vive essa experiência, né? Diária, experiência diária. Eu, para trabalhar, eu utilizo. Quando vai gravar aqui, por exemplo, às vezes a gente tem uma jornada ampla aqui de gravação, então a gente utiliza o produto para estudo, praticar esporte. Eu sou um atleta amador de final de semana, uma vez a cada 2 meses, então o Quick Power dá essa energia para voltar a malhar. Eu como um ex-praticante de sedentarismo, como um ex-sedentário praticante, né, eu tenho que reconhecer que o Quick Power me ajudou bastante. É isso daí. Mas agora, demos foco ao que interessa, tirando as nossas baboseiras faladas, vamos dar foco agora em quem interessa as nossas valelas. Dia, né? A nossa convidada. Hoje uma convidada. Olha só, você aí, amigo, tem muita gente que não dá valor ao estágio, né? Já quer começar como dono de empresa, chefe, quer ser diretor e tal. Mas, olha só, nós estamos com uma ex-estagiária que hoje é diretora, dona de empresa, tem muito a contribuir, tem loja, uma experiência vasta. Nós estamos falando aqui com a Rosana Alves, que vai contar um pouquinho da sua história no Legando Podcast. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Seja bem-vinda, a casa é sua. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história. É isso aí. Bom, Rosana, a nossa audiência está acostumada, né? Você que já está nos acompanhando, já curte, comente, compartilha. A nossa audiência ela já está acostumada a falar de perto com os nossos convidados, mas entendendo de forma um pouco mais íntima. Como que a Rosana se apresenta? Quem é a Rosana? Da onde ela veio? Onde ela nasceu? Se ela é casada? Diz pra gente, quem que é a Rosana? Vamos lá. Bom, a Rosana é católica, esposa, mãe, tenho 2 filhos lindos, o João, de 7 anos, e o Tomás, de 2 aninhos.
Faixa preta de Hapkido. Vocês estavam falando agora aqui do que Hoje eu faço por hobby, mas eu já competi, já fui a campeonato sul-americano, representei o Brasil, trouxe medalha e tudo mais. Que legal. Que legal. E empresária, né? Como você disse, eu sou sócia proprietária de uma empresa de saúde e segurança do trabalho, fundadora da Rosana Alves, uma multimarca de calçados. E sou sócia também da RWE, uma empresa de administração de bens e imóveis. Bem resumidamente. Bom, então precisa de Quick Power. Nossa, eu precisava de muitos Quick Power. E aí nós teremos... Não é fácil lidar com tudo isso. Nós teremos que explorar cada faixa etária, cada momento segmento, aqui, né? segmento, porque muita aqui coisa, agora, né? Falei, convidar a Rosana aqui, estagiária para diretor. Não, daqui a pouco a mulher vem com atleta. Calma, vamos organizar isso daí. Vamos lá. Como você iniciou a sua jornada no empreendedorismo? Mas antes, você passou pelo CLT. Quanto tempo você ficou no CLT? Fala um pouquinho mais sobre essa experiência sua no CLT. Vamos lá. Bom, eu sempre tive, desde pequena, uma vontade de trabalhar, né? Meu pai tem comércio até hoje, mas meus pais tinham comércio na época, uma lanchonete. E todos meus irmãos tinham que trabalhar, né, na lanchonete. Eu também tive a minha passagem por lá, mas eu olhava e falava, não é aqui que eu quero ficar. Então, tratei de arrumar um trabalho diferente disso bem rápido. Com 14 anos, então, eu comecei a trabalhar nas férias da escola. Trabalhava numa livraria, vendia material escolar. Todo período de férias eu trabalhava. E eu já me destacava, então já ganhava tipo, como a melhor vendedora. E eu tinha 14 anos, né? E aí, quando eu fiz 16 anos, eu fui atrás de um estágio. Meu primeiro estágio foi pelo CIE. Aliás, nem sei se pode falar os nomes, né? Claro, pode. A casa é sua. Foi pelo CIE. Quem sabe eles dão um pouquinho de atenção pra gente, rolam um patrocínio. Muito importante. Foi meu primeiro estágio, assim, eu procurando por onde eu poderia estagiar, porque eu não sabia, assim, como chegava nas empresas, né? E essa foi proatividade minha de ir atrás. Não foi meus pais que me inscreveram em nada, que hoje eu vejo muitos pais inscrevendo os jovens nos programas de estágio, né? Não, eu mesmo fui atrás e vi que o CIE era um caminho. E cheguei, então, numa clínica, fiz a entrevista, passei, comecei. Meu primeiro estágio foi nessa clínica. E aí o médico falou assim, já de cara, poxa, aqui a gente não registra. É só estagiário que a gente pega e tal. Eu falei, tudo bem. Então, se surgir uma outra oportunidade, inclusive, você pode ir. Falei, tudo bem. Fiquei lá por um ano ainda. E fui crescendo. Eu sempre me destaco, assim, sempre me destaquei na onde eu entrava. Então, quando eu vi, eu estava fazendo o faturamento da clínica inteira. Era 6 médicos e ele confiava numa menina de 16 anos o faturamento da clínica dele todinha. E, assim, hoje eu acredito que esteja bem mais moderno, mas antigamente era um papel. A gente tinha que fechar e mandar para as operadoras e glosava muito. Qualquer linha que a gente escrevesse errado não pagava o médico. Então, era uma responsabilidade muito grande tudo aquilo. Sim. E eu já estava cuidando disso tudo com 16 Além anos. da venda, você fazia gestão. É isso ou era só a questão da venda? Que você falou do faturamento? Não, o faturamento da clínica. Então, assim, você vai passar pelo convênio, depois a gente precisa faturar isso para a operadora pagar o médico. Entendi, legal. Era um Parte de trabalho bem prestação de burocrático. contas ali, né? Era um trabalho bem burocrático. Então, eu tinha que pegar todas as guias, eram físicas, né? Hoje Sim. é tudo online Hoje e é tal. tudo mais Não, simples. naquela época eram umas pilhas de papel imensas. Pegava tudo aquilo, aí eu tinha que fazer um fechamento e mandar para a operadora para o médico Perdeu uma receber. guia, o médico já perdeu Era dinheiro. Era dinheiro, por exemplo. Se a consulta custasse R$200, perdeu 5 guias, ele perdeu R$1.000 no dia. Pois é. Não chegava a tudo isso, mas era mais ou menos Era mais ou menos isso. E então eu falei, poxa, tava feliz também lá, mas eu queria algo mais. E ali já não tinha um algo mais. E aí eu comecei a procurar, então, outra oportunidade. E aí bati na porta da SEG, fiz uma entrevista e o fundador, na época, gostou e me aprovou. Ele falou, olha, você vai ficar aqui um tempo de estágio, tem chance de efetivação e tudo mais. Eu falei, ótimo, eu quero essa chance, eu só preciso da chance. O meu trabalho eu sei que eu sou capaz de fazer. E entrei lá como estagiária, com 17 anos, na época. Eu fiquei Na SEG? Na SEG. A SEG hoje é a empresa que é sua. Que é minha.
Então conta essa história pra gente aí. Peraí, você começou como estagiária lá e hoje você é proprietária da empresa. Conta esse percurso pra gente, como aconteceu? Então, entrei lá com 17 anos, fazendo estágio no setor comercial. E fui crescendo dentro do setor comercial. Depois eu fui CLT, ele viu todo o potencial, fui CLT. E aí fui crescendo, virando supervisora, coordenadora. Quando eu vi, já estava coordenando muitas áreas. Eu tive meu primeiro cargo de coordenadora com 19 anos, era bem jovem. Aí coordenava tudo, comercial, financeiro, operacional, fazia aquele monte de cheque, porque também... Tô me sentindo meio antiga. Porque não eram essas transferências, né? Então eu fazia muito cheque para pagamento de funcionários. Às vezes o pagamento caía na segunda, e eu lá no domingo toda responsável. Não, tenho que deixar isso tudo pronto para na segunda-feira, primeiro horário, a pessoa já quer receber o seu cheque para na hora do almoço sacar, né? Então tinha todo esse cuidado, essa responsabilidade. E fui crescendo. As oportunidades foram surgindo, foram aparecendo cada vez mais. E aí, vou dar um salto aí bem grande na linha do tempo, mas e aí em um pouco antes de 2017, eu já estava como gerente na empresa. Então, eu já gerenciava tudo, assim. O meu diretor na época, que é o Maciel, que é o fundador da empresa, ele já não tinha tanto que se preocupar com a gestão da empresa, porque eu já cuidava de tudo. E aí, nesse ponto que eu quero chegar, inclusive, falando sobre empreendedorismo, né? Essa questão do empreendedorismo, porque a pessoa, hoje em dia, ela acha que empreender é só abrir um negócio. Eu vou comprar um curso, eu vou abrir um negócio e eu virei empreendedor. Existe mais de um tipo de empreendedor e existe o intraempreendedor, o empreendedor corporativo, que é aquele que empreende na empresa do outro. A gente fala bastante sobre isso em diversos episódios com os entrevistados aqui, né, Elton? Essa é uma questão ótima para explorar, né? Porque nem todo mundo vai ter o perfil de ter o seu próprio negócio. A oportunidade, ou às vezes mesmo o perfil. Tem gente que não quer ter a emoção de saber quanto você vai ganhar no final do mês, porque é mais ou menos isso, né? É muitos problemas, é muito desafiador, não é realmente para todo mundo. Mas existe a possibilidade de você empreender dentro do negócio do outro. E eu tinha esse dom de empreender dentro do negócio do outro. Eu trabalhava como se a empresa fosse minha, e ainda não era minha. Mas ele enxergou isso, né? E até teve uma das nossas reuniões de feedback 360 que ele falava assim, aonde mais você quer chegar? Eu falei, eu quero a sua cadeira. Ele, sério? Eu falei, sério. Não precisa você sair, você pode ficar aqui também, mas eu quero crescer, eu quero ser diretora, eu quero ocupar a sua cadeira. E eu acho que ele já tinha alguns planos pessoais, que consolidou com o meu plano também. E em 2017 ele veio, me chamou e falou, olha, eu quero ir embora do país... E eu gostaria de deixar a empresa para você. Eu gostaria que você comprasse a empresa, que ficasse com você, porque eu sei que você já cuida como dona e que você vai dar continuidade no legado que eu criei aqui, que eu fundei. Eu desesperada, né? Falei, onde eu vou arrumar esse monte de milhão para comprar uma empresa? Estava grávida. Aconteceu muitas coisas assim. Estava grávida, tinha saído da casa dos meus pais, estava casando. E eu, meu Deus, assim... Mas eu sempre fui uma pessoa de... aproveitar as oportunidades que a vida está me dando. Eu estava preparada. E a vida apareceu com uma oportunidade. Eu falei, não vou deixar passar. Sim. E eu falei, ótimo. Você me dando total condição, eu com certeza quero, com certeza topo. E aí ele fez um negócio bem bacana lá, um plano de pagamento bem bacana. E foi embora. Ele, no final de 2017, foi embora. Em 2018, estava eu lá. Eu falei que até tive uma questão, sabe aquela síndrome do ninho vazio, né? Que todo mundo fala. Sim. Porque, assim, embora eu já cuidasse de tudo, mas você sempre tinha uma pessoa para reportar, né? Sabe, assim, eu sou o adulto, ele é o adulto pro max. A gente brinca assim, né? Então, eu tomava as decisões, mas validava. Sempre, quando eu fiz isso, fiz aquilo, tal, acho que tem que fazer isso. Tinha segurança que é o seguinte, se eu tô fazendo alguma coisa errada, vai ter alguém para corrigir. Vamos compartilhar a responsabilidade aqui, sim, né? E aí, quando eu me vi, era eu e eu bateu, assim, um choque, né? Que eu falei, nossa, tudo é eu agora, né? Todas as responsabilidades, as decisões, é só eu que vou ter que tomar. E aí, encarei. Então, em 2018, entrei com filho, casada, longe dos meus pais, com dona da empresa. Que legal. E aí, todos esses desafios, 2018, 2019, 2020, veio... Pandemia. A pandemia. E aí eu me vi numa situação bem complicada de novo. Falei, agora eu vou testar se eu sou boa mesmo ou não, né? Porque os negócios pararam.
Meu negócio é saúde e segurança do trabalho. A gente faz exame médico, admissional, demissional, periódico, laudo, as empresas fechadas. Para ajudar, o governo lançou uma liminar desobrigando as empresas a fazer exame médico nesse período. Principalmente demissional, né? Que traria uma baita Periódico não precisava fazer mais nesse período. Periódico é algo que também é bem rentável para a gente. As empresas fechadas, eu falei, poxa, e agora? Aí sabe aquela de você sentar e falar assim, tá, estamos com um problema, vamos pensar fora da caixa. E aí foi quando se reunia a minha galera, falei, olha, a gente vai ter que enxugar, infelizmente não dá para manter a equipe toda, a gente vai ter que reduzir, renegociei aluguel, renegociei fornecedor e fui atrás de teste de Covid para vender. E aí a gente começou a revender teste de Covid para as empresas. Então, as empresas que estavam funcionando testavam seus funcionários semanalmente, quinzenalmente, às vezes tinha uns que eram dia sim, dia não. A gente começou a terceirizar profissional da saúde para medir temperatura na entrada das empresas. E aí eu vi esse outro lado aí para a gente começar a se sobreviver. Então, assim, você ganhou dinheiro na pandemia porque você estava vendendo teste? Não, não ganhei. Eu fiz a gente foi por esse lado para sobreviver como empresa. Eu até brincava com os meus funcionários. Falei assim, olha, eu me sinto até mal de ganhar dinheiro com Covid, porque, assim, eu quero ganhar dinheiro fazendo exame, ver as empresas trabalhando, funcionando, ao chão de fábrica na sua operação máxima, isso que dá gosto ganhar dinheiro, né? Mas a gente teve que mudar nosso rumo para se sobreviver. E aí, então, passou esse período, as empresas abriram, a gente começou a recontratar de novo e crescemos novamente. Chegamos aí ao ponto de que estamos hoje. Legal. Olha só, nossa, que riqueza, que riqueza. Mas eu gostaria de destacar duas coisas no meio de toda essa história linda para nossa galera aí. A primeira, que a gente já tem falado aqui, vocês sabem, e a Rosana veio reforçar com o exemplo dela, que para mim foi o melhor exemplo que eu já vi até hoje, de intraempreendedorismo. De entrar estagiária ao ponto de se tornar a proprietária da empresa. Né? Então, a gente falou em um episódio anterior do empreendedorismo como teste para vocação. Então, você está empreendendo com a empresa da outra pessoa, com o negócio da outra pessoa. Testou, legal. Além de testar, se desenvolve como empreendedor. Agora, o que é importante também saber em relação a isso. Não é testar no sentido de ser um parasita no negócio do outro. O que a Rosana está trazendo para a gente aqui? Ela testou a partir da base da virtude. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo cristão aqui. Né? O empreendedor cristão não é só o dono, é o intraempreendedor também. Ela, a partir da virtude, ela começou a trabalhar, trabalhando de forma diligente, honesta, correta, se desenvolvendo, entregando, ganhando destaque dentro da empresa. E o que eu achei muito bonito da sua parte, que talvez até eu e outras pessoas podem ter perdido oportunidades na vida, que é quando você foi questionada. Você foi questionada pelo dono da empresa. E onde você quer chegar? Você agiu com a verdade. Hoje em dia as pessoas elas têm muito medo de pagar o preço da verdade, porque a verdade custa caro. Sim. Caríssimo. Mas você agiu com verdade. Você falou assim, eu quero a sua cadeira. Olha que frase perigosa. Muito. Ele poderia virar e falar assim, tá bom, cara. Então fica tranquilo. Perigosa do outro lado para quem é fraco. Para quem é fraco. Porque um empreendedor bom, ele sabe que ele precisa ter pessoas melhores que ele ao seu lado. Fraco dos dois lados, assim. Que eu me vi numa posição de, tipo, deixa eu mostrar que eu sou forte. Sim. Não, e do lado dele também. Sim. Porque... Não se sentiu ameaçado com a minha fala, A gente falou sobre isso no episódio anterior também, sobre o líder, que ele também é virtuoso. Né? Que não é o cara que o viver dele é baseado no ego. Porque dependendo do líder, se ele escuta uma frase dessa, acabou. Por mais que ele tivesse planos, dependendo do líder, o que ele quer? Ele quer até que você chegue em alguma posição. Mas ele quer ser o protagonista da sua conquista. Ele quer ter ali vamos dizer assim,
a honra de você dizer, olha, você realizou isso na minha vida, obrigado pela oportunidade. Mas um líder virtuoso, não. O líder virtuoso vai lá, olha o mérito do outro e fala assim, cara, é teu mérito, eu sou obrigado a reconhecer e te dar a oportunidade. Por quê? Porque ele é virtuoso, porque ele é honesto, porque ele sabe equilibrar as coisas. Né? Então essas duas coisas eu gostaria de destacar agora. O intraempreendedorismo, que é essa pessoa que trabalha, parece um clichê, mas é verdade. Você trabalha com atitude de dono mesmo, é como se fosse seu. Você se desenvolve, você trabalha e tudo mais, como se aquele negócio fosse seu, claro, com muita humildade, reconhecendo os limites e tudo mais, mas você vai ganhando espaço. E ao mesmo tempo, você prezar pela verdade nos seus negócios, porque a verdade, apesar de ser muito cara, ela dá os melhores frutos. Sim. Ela dá frutos, né, saborosos, né, manjares, a verdade nos traz isso. E todo esse percurso que ela fez como empreendendo dentro de uma empresa, abriu também a mente dela para outros segmentos, não só o segmento que você trabalha. Por exemplo, como a loja que você tem, que é a loja Rosana Alves, que é uma loja de calçados e bolsas. Explica pra gente como surgiu esse desejo de ter essa loja. Foi na época da pandemia, pós-pandemia? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Não, até só terminando um pouquinho o ganchinho do outro. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus coordenadores, tem um time de liderança que responde direto para mim. Eu falo, não tenha medo de treinar pessoas para ocupar a sua cadeira. É só assim que você vai sair dela. Exatamente. Enquanto você for muito bom na sua posição e não tiver ninguém tão bom quanto você vai continuar lá. Exato. Então, as pessoas têm que ter essa consciência também, né? O líder ele tem que estar sempre treinando pessoas para ocuparem a sua cadeira, porque é só assim que você vai conseguir mais para cima. Seja naquela empresa ou seja no mercado. Espero que seja na minha. Eu falo isso para eles, eu quero que vocês cresçam aqui. Mas para alguém ocupar a sua cadeira, vocês precisam treinar alguém para ocupar a sua cadeira para que vocês consigam subir. Bom, falando da loja Rosana Alves, né? Gente, eu sou católica, leio a Bíblia, sou catequista. Agora eu não estou com nenhuma turma, mas eu posso dizer que sou catequista, né? Vocação, né? Vocação. Tá na Bíblia, gente. Tenham mais de um negócio. Não aplique seus negócios, todo o seu dinheiro num negócio só. Eclesiastes, se eu não me engano. Depois a gente pode abrir aqui e dar a frase certinha. Sim. Então, assim, eu sempre pensava, quero ter mais de um negócio. Sempre tive na minha cabeça que queria ter mais de um negócio. E eu sempre fui muito apaixonada por sapato, bolsa, enfim, de ter um monte, né, no meu guarda-roupa. Eu falei, por que não fazer dessa paixão, então, um negócio? E foi aí, então, que no ano passado decidi estruturar realmente um plano de negócios e abrir a loja. E agora, em outubro, a gente vai fazer 1 ano de loja. Legal, em outubro agora. E a loja é localizada onde? Lá em Osasco. Lá em Osasco, né? Uma das principais avenidas de Osasco, né? Que é a Avenida Autonomistas, né? Isso. Legal. Então, você tem um ano... Vai fazer 1 ano agora? Vai fazer 1 ano. Olha, a Legando Podcast quer participar da festa de 1 ano lá e fazer a cobertura lá para vocês. Suas esposas vão adorar. E de onde veio a inspiração, assim, do nicho ali, do segmento? Foi por esse gosto, que eu sempre tive muito gosto. Eu sempre gostei muito de sapatos e bolsas. Então, assim, eu já tinha experimentado várias marcas que tem no mercado. Inclusive, eu falo isso para meus clientes. Eu falo, olha, eu já experimentei muitas marcas e eu decidi trazer as principais e as melhores para minha loja. Legal. E é bom ter essa experiência, essa vivência de marca, né? Então, eu falo, hoje... Um Scarpin que eu tô hoje, que é um Scarpin Carrano, por exemplo. Para mim, é referência nacional de Scarpin. E eu... Por quê? Eu já usei os outros, uso esse, eu consigo dizer de fato que esse é bem melhor. Isso surgiu aí legal. Da experiência própria, né? E dessa... Meu guarda-roupa é imenso de sapato. Sempre foi. Meu pai falava, você só tem 2 pés pra você ter esse sapato. Aí, na época, ainda que agora as reuniões estão muito online, né? Mais antigamente... Volto eu com esse negócio de antigamente. Tô muito vintage hoje. A gente ia nas reuniões presencial e tinha que estar bem vestido. Nossa imagem vende, né? Sim. Eu era do comercial, então eu ia apresentar a empresa e a primeira coisa que a pessoa visse era a minha imagem. Então, ia com um sapato bem bonito, com uma roupa bem bonita e tal. Então, eu tinha aquele monte de sapato. Sim. Quando eu conheci minha esposa também, ela estava numa transição de... Ela trabalhava na Xerox, aí ela virou auxiliar de escrevente. E a primeira coisa que a chefe dela já falou, porque imagine só, ela veio do McDonald's.
McDonald's é calça, tênis, e você vai lá, e por mais que ela chegou num nível de líder lá dentro do McDonald's, Ainda é pela uniforme. correria ainda é uniforme, tênis por causa da correria, não dá pra trabalhar de salto lá, né? E quando ela foi pro cartório que ela trabalhou na Xerox, ainda ia de tênis, que escondia ali, que era mais escondidinho, não tinha tanto atendimento ao público e tal. Agora, quando ela foi para auxiliar de escrevente, ela já começou a atender cliente de alto padrão. Sim. Que ia comprar a casa de 10 milhões, 20 milhões, 15 milhões. E aí a chefe dela falou assim, ó, agora você precisa dar uma repaginada no guarda-roupa. Rapaz, quando eu olhei, a bicha tava com sapato social de todos os dias e bolsa. Eu falei, mas pra que tudo isso? Não, porque eu não posso ir com a mesma roupa, porque a minha chefe pega no meu pé. E de fato a chefe dela pegava no pé. Ela tinha que ter uma roupa todo dia, um sapato diferente, uma bolsa. E a chefe falava assim, ó, e outra, falta maquiagem agora, você vai precisar começar a se maquiar. Legal. E aí foi estruturando ela. Aí, só pra você ter ideia, ela fez assinatura de revista de moda. Olha lá. Pra ver qual que eram as modas e tal, que a As chefe dela ia, as tendências, né? tendências. E aí a chefe dela falou assim, ó, vou passar algumas metas pra você. Se você bater, você vai ter um valor extra pra você investir na sua autoimagem, né? Legal. Tem uma coisa muito legal em relação a isso, pro público mais jovem, que eu também aprendi na primeira multinacional que eu trabalhei. Primeiro você tem que se tornar. Uhum. O que isso quer dizer? Eu quero sair de uma posição de analista, quero ir para uma posição de supervisor. Tá bom, seja o supervisor que você quer ocupar o cargo. Mas não me deram oportunidade ainda. Force te darem a oportunidade a partir do seu comportamento, dos seus resultados. Sim. Porque se aquela empresa onde você está não te der, Outra, vai. outra vai dar. Vai vir atrás de você. Então, você não precisa ter o cargo. Torne-se antes de... Que é mais ou menos o que a gente falou do empreendedorismo aqui. Sim. Só que a questão do empreendedor é que é o seguinte, você não vai estar responsável por uma área específica. A palavra empresário quer dizer que, assim, cara, você tem que se tornar empresa. Você vai ter que olhar... É muito importante o que nós estamos falando aqui. Eu quero migrar do CLT ou eu quero ser um empresário. Cara, então tá bom. Então você vai ter que se tornar um especialista em empresa. E uma empresa tem muitos vieses, né? Não é só um CNPJ, né? Que você abre e virou uma empresa. Então, seja para uma promoção, seja para sair de uma posição de assalariado para CLT, primeiro você tem de assalariado para empreendedor, primeiro você precisa se tornar. Treinar sua mente, né? Porque assim, eu brinco com o pessoal. Às vezes eu tava lá com a menina do financeiro resolvendo a questão de planejamento orçamentário, fluxo de caixa, não sei o quê. É uma vibe pesada, né? Você tá ali focada nos números e tal. Beleza, ela sai e entra de marketing. Vamos fazer uma campanha? Eu, não. Voltava para meus números. Voltava pros números. Aí eu falei, poxa, não é bem assim. Aí você começa a perceber que você tem que virar a chave no mesmo momento que ela virou a maçaneta. Sim. Ela é outra vibe, é outro departamento. Entrou o marketing, vamos, e aí, o que é? Esquece os números, vamos lá. Você não se pertence mais, né? Não, você tem que ser o ecossistema todo. E ele é Você tem que ser complexo e cada área é uma energia, é um movimento diferente. E aí daqui a pouco bate na porta o vendedor. Ô, chefe, posso falar com você? Então, chefe, é o seguinte, tem que conversar com o pessoal do marketing aí, que a gente precisa de ferramenta Tem pra lead, melhorar. não tem lead. Não tem lead. Não entra cliente. Não entra cliente. Aí você olha pra ele assim, mas não entra cliente porque eu preciso aumentar o caixa. E vocês precisam tirar a ideia também fora da caixinha. Então, é esse um culpando o outro dentro da empresa que precisa ter essa inteligência emocional para se comportar de forma que cada setor tem o seu tratamento, não um tratamento diferenciado, mas proporcional ao setor. Acho que essa é a questão da equidade, né? Equidade, isso mesmo. Né? Quando Palavra correta. Não são todos iguais. Eu sempre falo com o Kleber em relação às nossas oportunidades como consultoria de negócios, né? Eu tenho sempre um olhar muito especial, muito cuidadoso para o empresário que veio de carreira comercial. O cara vendedorzão. Porque geralmente esse cara, ele não tem e não quer ter esse olhar 360. E é o cara que sabe gerar muito resultado. Geralmente é o cara que põe muito dinheiro para dentro de casa.
Eu vim de lado, comercial. É o cara que sabe colocar dinheiro, o cara que sabe trazer o dinheiro. Mas o que a gente sempre gosta de falar? O dinheiro, ele... Da mesma forma que ele vem, ele vai. Você sabe que eu me peguei uma época só olhando o faturamento? Esqueci do custo, do caixa, minha formação de administração de empresas. Sim. Tem essa visão global de como administrar uma empresa. E mesmo assim, me peguei uma época só olhando o faturamento. Sim. E aí é um passo pro fim, né? É um passo pro fim, porque você tem uma fonte de receita, às vezes, 2, 3, quem tem um negócio muito top, tem 5 fontes de receita, mais ralo pro dinheiro ir embora. Faturamento, eu escutei uma frase e é muito verdade, faturamento é ego, né? Então, o que importa é quanto tá sobrando no final da linha. Exato. Sim, quando você entrou, quando você pagou, quanto sobrou no caixa? Quantos empresários eu vi já na minha frente? Não, a minha empresa faturou 500 milhões. Beleza, mas na última linha, cara, por uma empresa de 500 milhões, se sobrar 1 milhão na última linha, tá bom. Aí 1 milhão para pagar todo mundo. Sim. Eu fui num treinamento esses dias de imersão de negócios e uma dona de uma loja lá desesperada. Não, eu faturo 500 mil na minha loja. Eu falei, é um bom faturamento. Quanto que é seu markup? Meu markup é 4,3. Falei, é uma ótima margem. E não tá sobrando nada. Não tô fazendo retirada faz meses. Só tô pagando meus funcionários e não tô tendo... Falei, então uma coisa errada, né? Você só tá olhando no faturamento, não é possível. Para uma loja, faturar 400 mil é muita coisa. Sim. E dependendo do ticket médio ainda do produto, a quantidade de produto que tem, ainda complica um pouco mais ainda de fazer a gestão se ela não está fazendo a retirada. Tem que ver onde está errando. Mas só para a gente dar uma continuidade e a gente volta, 2 aspectos me chamam muita atenção que vocês abordaram aqui. O primeiro é, você oferta aquilo que você acredita. Isso me pega muito também. Sim. Eu não consigo, de fato, alguém chegar aqui, se eu não gostar de uma coisa, o cara me dá dinheiro para falar desse negócio. Cara, não desce, não desce. Outra coisa que eu também tô assim, incomodada com essa geração de vendedores, você tem que decidir agora. Esse valor só vale agora. Umas últimas coisas que eu tô indo atrás, tudo, consultoria, marketing, esse preço é para hoje. Eu falei, gente, toda vez que eu não tiver tempo para pensar, a resposta vai ser não. Sim. Boa, é isso. Não funciona desse jeito. Não, e até atende um nicho, um perfil de cliente, vamos dizer assim. Você até consegue se comunicar com um perfil de cliente, que é aquele cliente mais da compra emocional. Só que esse cliente da compra emocional, geralmente não é o perfil mais qualificado. Que é o cara que vai ter a grana para comprar com você esse mês, mas o mês que vem, não. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso. Tudo, curso, tudo que eu tenho procurado ultimamente é assim. Não, mas eu acho que 90% é um roteiro. Um roteiro. Na verdade, assim... É a venda emocional. Deixa eu te falar aqui. É a nossa discussão eterna chamada-se PNL. A pessoa faz um curso de PNL, ela já acha que ela é o coach, e dentro desse curso existe uma palavra chamada-se fechamento. E no fechamento, a pessoa é induzida a extrair do cara e fazer ele fechar o negócio na hora. E eles começam a dar alguns tipos de ferramenta, e uma das mais utilizadas fez sentido para você? Se você tivesse. Tá, beleza, fez sentido, tá bom. Quanto que cabe no seu bolso hoje de parcela? Tá. E se eu fechar uma parcela de R$500, você fecha comigo hoje? Então eles são... E tá tudo certo, tá bom. Só que depende do produto. Por exemplo, nós temos uma consultoria. Como que eu vou dar um preço para você no que você precisa, sem ao menos avaliar, fazer um diagnóstico e eu te pedir um tempo para entregar esse diagnóstico? Não tem como. Então o nosso produto de entrada é: Rosana, seguinte, hoje o que você precisa é te escutar. Olha, eu quero isso. Então tá bom. Então nós vamos aplicar aqui um diagnóstico baseado naquilo que você quer, tá bom? Fazemos uma imersão com você por 6 horas e nós colhemos todas as informações baseados em ISO 9001 e Lean. Beleza. Olha, agora eu vou precisar de 72 horas para montar o seu plano e voltar aqui, tá bom? Beleza. Volto.
faço todo um cronograma, toda a pesquisa e volto daqui 72 horas e te dou uma sugestão. Plano de ação. Plano de ação. Olha, de acordo com o que você me passou, que com o nosso profissionalismo, que a gente entendeu, você precisa fazer em curto prazo isso, em médio prazo isso, em longo prazo isso. Você tem 2 opções. Tá aqui, você pode fazer de forma interna com a sua equipe, ou se você precisar de uma consultoria para te ajudar, nós estamos à disposição. Pense e nos retorne. Exato. Acabou. E aí você vai analisar. Poxa, o que eles apresentaram faz sentido. Então faz sentido eu voltar e bater um papo com você. Então eu te entreguei algo de valor. Entendeu? Só que as pessoas não. As pessoas querem chegar, você desabafa, o cara já te dá a solução. Porque ele fez um curso de PNL e ele fala assim, com aquela frase de efeito pronta. Não, mas o que você precisa é cuidar da sua mentalidade. É por isso que o seu negócio está quebrando. O que falta pra gente fechar? Entendeu? Você já usou bastante também isso, né, Rosana? Já, mas assim, nunca desse jeito, né? No trabalho de apelativo, consultoria ocupacional, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a gente tem uns produtos de prateleira, tem uns pacotes, mas tem aquele que é personalizado pela necessidade do cliente. Então, a gente também faz essa reunião, entende que momento de empresa que eles estão, como que funciona o SESMIT deles hoje, o que eles mais estão precisando. E aí, a gente monta uma proposta, então, um projeto e manda para o cliente, né? Então, não gosto desses imediatismos. É uma também. mentalidade. Mas é uma realidade. Eu acho que é daí para pior. Eu queria já começar a entrar um pouco na questão do empreendedorismo cristão, né? Ou cristão empreendedor, e falar um pouco sobre mentalidade em relação a isso, né? Porque eu acho que está muito ligado a valor, até a forma como você vende. Acho que uma das grandes tentações do vendedor é a mentira, né? É aumentar as coisas e tudo mais. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Agora, poxa, Elton, mas como é que eu consigo fugir disso? Eu tenho que vender. Porque eu acho que tem uma cultura invertida que foi... até a PNL tem um... Eu acho que a PNL, eu estudo PNL, ela tem um lugar muito especial na comunicação. Sim. De aplicação mesmo da programação neurolinguística. Então, assim, você tem os seus valores, você tem aquilo que você extrai do seu interior, e eu acho que a PNL ela cabe bem no sentido de como que eu vou comunicar bem isso. A questão do storytelling, a questão da conexão com os diferentes públicos. Poxa, serve pra caramba a PNL. Muito. Pra caramba. Agora, o que a gente vê? Ela sendo utilizada para manipulação da comunicação. Sim. Aí é ruim, porque até mesmo se você tem valores cristãos, valores de homens e mulheres de boa vontade, independente se são cristãos ou não, você certamente vai cair numa contradição, numa mesa de negociação. Aí o que eu gostaria de compartilhar? Existem 2 tipos de mentalidade para o vendedor. É aquele vendedor que sai de casa para falar assim, poxa, precisa arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Se você parte disso, precisa arrumar uma forma de ganhar dinheiro, você vai ver o outro, você vai ver a empresa do seu cliente com uma visão de extração. Eu vou extrair, eu vou ser um parasita, oferecendo qualquer coisa que ela coloque dinheiro no meu bolso e vão em busca do próximo depois se não acontecer. Agora, existe uma outra mentalidade que é o que eu posso fazer de valor que gere um benefício, que produza riqueza, que resolva um problema para o meu cliente e que seja tão bom ao ponto dele querer me recompensar e recompensar bem. Aí é diferente. Existe até uma fraternidade nisso. Você parte do princípio do respeito com a riqueza do outro, do respeito com o dinheiro do seu cliente. E aí você estabelece um vínculo de fraternidade diferente desse vendedor que... o cara foi lá, fez uma venda emocional, a pessoa voltou para casa, pegou a fatura do cartão de crédito dela, viu que ela tá arrebentada, quebrada e que ela comprou uma coisa que não precisava. Quando que esse cliente vai voltar para comprar de novo com você? Falar, do jeito que ele entrou, ele vai embora, né? Sim.
Sem pensar, não. E aí esse cara tem que ficar arrumando um jeito de gerar lead e não tem recompra, não tem relacionamento. Por quê? Porque você não fez o que... Muita gente fala disso, gerar valor. Tem que gerar valor, tem que gerar valor. Não, mas o que realmente é gerar valor? É gerar valor mesmo. O cara percebe o valor do que você entregou para ele, a ponto de falar assim, eu preciso recompensar bem. Quanto que esse meu fornecedor está me pedindo? E eu preciso de novo, porque realmente isso faz sentido, isso é bom. Né? E isso tem a ver com os nossos princípios cristãos. Né? Por quê? Porque é fraterno, porque é honesto. E se você pensar bem, é muito mais sustentável para a economia no país. Um país que tem uma economia nessas bases é um país que cresce, é um país próspero. Agora, um país onde as pessoas seguem a lei de Gerson, que é simplesmente arrancar um benefício para si e depois pensar no outro, às vezes nem pensar no outro, imagina, o tempo inteiro está acontecendo relações comerciais assim, no país todo, o tempo inteiro. Para onde vai uma nação dessa? Nunca prospera. Sim. Aí não Tanto tem de como... empresário agora sendo preso por fraude fiscal. Exato. Começa do topo as coisas, né? Sim. Sim. E aí é aquilo que a gente fala, né? Ele começou lá tendo vantagem, só que uma hora, o mesmo que ajudou ele é o mesmo que o entrega. Cara, é um saco pagar imposto. É lógico que é. Eu falo que ele é o nosso maior sócio dentro da empresa. Sim. Mas eu parto do princípio de dê a César o que é de César. Exato. Tem que pagar, paga, gente. Não... É lógico, dentro da lei, se você encontra alguma brecha que te faça pagar menos, Sim. aproveite. Sim. A lei tá aí para isso. Sim. Agora, não E existem negar. empresas hoje especializadas em isso, grandes tributaristas Exato. que conseguem dentro da lei, conseguem te mostrar todo o programa que existe também disponível para que você tenha redução de impostos, fazer toda uma questão de saber o KNAI que você precisa colocar na sua empresa, qual que é a dedução que vai, se você está no Simples Nacional, se você está no lucro real, se você hoje faz uma hold, faz todo Nossa, a lei tributarista é complexa. Ela é né? complexa. Ela induz ao erro muito. Ela também. induz ao erro. Então, se você pega hoje um bom profissional, você consegue, de fato, ter esses abatimentos, né? Através até de doação. Nós estamos falando aqui do empreendedorismo cristão e o cristão, ele tem essa questão no coração de voltar o dízimo, de fazer doação, de ajudar instituições de Solidariedade, né? O princípio Solidariedade. da solidariedade. O princípio da solidariedade. E a partir daí, ele também tem os benefícios, né? Então, assim, dá para fazer o que é correto. Né? Tem muitas pessoas que sempre procuram o caminho mais fácil, mas dá para fazer o que é correto. E não saindo do tema do empreendedorismo cristão, mas assim, no início, ela falou de 3 negócios. E nós abordamos 2. A questão da segurança do trabalho, que você tem uma empresa. A questão que envolve muito esse tema do cristão também, que é, cara, eu vou ofertar aquilo de melhor para as pessoas, porque eu consumo o que é melhor. E aí você criou a loja com as melhores marcas que fez sentido para você. Não que ela seja a melhor, não. Porque são várias marcas, porque de repente o que você acha que é confortável para você, outro cliente, mas essa marca aqui ficou mais confortável para mim. Mas você fez o teste baseado na verdade. Olha, aquilo que eu utilizo. Nós temos até aqui uma das nossas patrocinadoras que ela fala, e nós já vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ela, que ela fala assim, ó, a mesma coisa que vai na veia do meu filho vai na veia da pessoa que não tem condições de pagar. Eu não faço distinção. E aí eu queria abordar um pouquinho sobre o seu terceiro negócio, que você falou. Qual que é esse terceiro negócio também para a gente explorar um pouquinho mais? Esse é um bebezinho, ainda não tem muito histórico, é uma administradora de bens, eu e meus sócios, que é o fundador da SEG, a irmã dele, a gente se uniu para abrir uma outra empresa, e a nossa ideia é entrar no mercado de leilão. Mas Legal. ele ainda é um bebezinho. Leilão de imóveis. Leilão de leilão imóveis de ou imóveis. qualquer... Não, imóveis. De imóveis? É. Legal. Bacana, então. A gente já adquiriu um imóvel, mas a gente está querendo aí, no Aprofundar futuro, um pouquinho mais, né? entrar um pouco mais nesse mercado.
Temos indicações, daqui a pouco a gente fala. Boa. Mas você sabe que, até voltando um pouquinho no que você estava falando, a questão do compromisso com a verdade, toda vez que eu vou fazer uma apresentação para o cliente, em determinado momento eu sempre falo que nem tudo, você vindo trabalhar com a gente, nem tudo na nossa relação vai ser flores. Sim. E a gente conversa isso desde a primeira reunião. Eu gosto de deixar isso bem claro. Mas o que vai fazer a diferença entre a minha empresa, a minha assessoria com as do mercado, vai ser o jeito que a gente vai se posicionar quando acontecer um problema. Porque ele vai acontecer. Não dá pra gente prometer pro cliente, olha, você fecha o contrato comigo, você nunca mais vai ter problema na sua vida. Nunca mais vai acontecer nada. E é muitas vezes o que os caras querem escutar, né? É exatamente o que eles querem escutar. Mas o que eu gosto de escutar é, quando der um problema, eu vou estar aqui, Sim, com exato. você para resolver. E acontece. Às vezes a gente pega cliente grande de uma multinacional, tem filial espalhada pelo Brasil, a gente atende o Brasil inteiro através de uma rede de credenciamento. Às vezes um credenciado lá no outro estado deu um problema. Eu não vou falar assim, o problema é seu, vai lá e resolve com ele lá. Não, o problema é nosso. Eu que vou resolver. Você me contratou para isso, a gente vai resolver o problema que acontecer. E eu acho que é essa questão que quando você fala, tipo, tenha compromisso com a verdade, né? Não promete que nunca vai ter problema, porque vai ter. Uhum. Além dessa questão dos valores, né? Como a gente está falando da verdade, tem mais alguma coisa que você atribui ao seu sucesso na vida profissional que veio da sua experiência com Deus ali na igreja? Nossa... Eu acho que essa questão dos valores é bem importante, né? Sim. Da gente saber o que é inegociável e não abrir mão disso por nada. Mas eu sou de berço católico, né? Como a gente estava conversando aqui no off. Desde pequena sempre estive ligada dentro da igreja. Via meus pais indo na missa, fiz catequese, quis já ser professora. Bem pequenininha já ajudava a catequista até pegar a minha própria turma. Eu acho que essa questão de lidar com as pessoas, né? Sim. E com as pessoas de diferentes níveis. Sim. Então, saber conversar desde um CEO, de um presidente da empresa, até a pessoa que está ali servindo café ou que está te recebendo na porta da empresa. Saber conversar com todas as pessoas de todos os níveis. A questão da humildade, né? Sim. Quando você entende que humildade não é ser pobre. Eu acho que as pessoas confundem muito isso, né? Sim. Nossa, ela já está numa posição, então ela não é mais humilde. Isso não tem nada a ver. Eu acho que é realmente o jeito que você lida com tudo e com todos, em todos os momentos. Né? Sim. Por que eu perguntei isso? Como eu também tive um trabalho com jovens durante muito tempo, porque comecei a perceber, e eu acho que eu falando isso... Já entrei muito em comunidade para conversar com família. Você fala em favela mesmo. Então, olha só. Eu vou falar aqui, eu acho que vocês vão começar a lembrar de alguns rostos, né? Acho que você já começou. O que eu percebo? A criança, o jovem, que tem uma experiência, por exemplo, com a Bíblia, com a leitura bíblica, com todas aquelas coisas extraordinárias ali, históricas mesmo, falando do ponto de vista histórico, com toda aquela grandeza, eu percebo que esse jovem ele consegue ter um desempenho diferente. Eu achei perfeito o que você falou, na forma como lidar com as pessoas. As pessoas que são subordinadas, as pessoas que estão no mesmo nível, os superiores, o seu cliente, você lida com a pessoa. Agora que eu lembrei. E antes de você se entender como um cidadão e saber que é errado roubar, que é crime roubar, você sabia que era pecado roubar. Sim. Porque você já estava dentro da igreja, você já sabia que era um pecado roubar. E essa é a questão da importância dos jovens estar dentro da igreja, né? Sim. E o que eu vejo? Eu vejo que o próprio processo cognitivo do jovem, por exemplo, eu consigo enxergar, e as pessoas também conseguem enxergar, um Elton antes da experiência com Deus, que chegou na igreja, no grupo de oração, a cada 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrão ou gíria, e um Elton depois, né, que tem condição até de ir para ambientes corporativos, ambientes executivos. Você tem uma mudança de mentalidade que a gente chama de metanoia, né? Sim. Tem uma mudança de mentalidade que o processo cognitivo ele ganha uma lógica diferente, ele consegue compreender o que está acontecendo no entorno dele de forma diferente. E se ele tiver a base de valores e a base de conhecimento, esse cara ele vai deslanchar muito
melhor, não vou dizer melhor, mas de uma forma muito próspera, Consistente, né? consistente em relação a outras pessoas que talvez não tenham essa experiência. Sim. E muitas coisas hoje que tem dentro do empreendedorismo ou até da questão social, ela partiu da igreja, né? A universidade, por exemplo, né? A universidade, as clínicas, os médicos, orfanato e esses cuidados humanos. E eu gostaria já de falar aqui da nossa parceira, que é a Trans do Som, que tem esse cuidado também com as pessoas através da clínica Diagnóstico e Imagem. Então, imagine só, eles chegaram numa cidade onde tinha pouco recurso, pouca infraestrutura, ninguém cuidava da saúde das pessoas, e a doutora Luciana foi lá e falou assim, bom, aqui eu vou colocar uma clínica de sucesso, que é a nossa parceira Trans do Som, um dos maiores e melhores laboratórios do Brasil. Nós temos a honra de ter e o privilégio essa unidade também na cidade de Carapicuíba, Alphaville e Jandira, né? É uma empresa completa e bem avançada em todos os sentidos, faz todos os tipos de exames laboratoriais de imagem, né? A sua família está segura lá na Trans do Som em questão de diagnóstico, sem dizer que eles são showroom da Samsung e da GE. Olha só, com o título de ONA 3 já. Então, realmente, de fato, a Trans do Som vem fazendo a diferença. Através da doutora Luciana também, com esse cuidado com a mulher, ela fez a unidade da mulher também lá em Alphaville, para atender só as mulheres com uma forma especial. Então, imagine só você, e ela está usando a tecnologia também ao nosso favor. Antes você fazia um exame de imagem que demorava dias e às vezes não tinha uma qualidade tão boa. Através da inteligência artificial, em apenas 15 minutos ela já consegue te dar um laudo, né, com uma imagem maravilhosa e com os melhores médicos, igual ela tem o orgulho de falar que hoje os melhores médicos que estão no Albert Einstein, Oswaldo Cruz, são os mesmos médicos que avaliam os meus laudos. Que laudo, né? Então, assim, realmente, de fato, faz total diferença. E o que acontece? Com essa parceria do Legando Podcast, ela falou assim, olha, Kleber, muitas pessoas não têm condições de comprar de ter um convênio, nós estamos expandindo através do cartão. É um cartão aí, o Bento, que ela está em desenvolvimento para lançar, para dar essa oportunidade. Mas, se você falar que viu todo o trabalho da Trans do Som através do Legando, ela consegue te dar um desconto no particular. Então, assim, diversas vezes eu vi pessoas lá que não tinham condições de pagar, ela parcelou em diversas vezes. Legal. Às vezes já deixa uma margem para que ela faça essa doação também. Então, de fato, a doutora Luciana vem fazendo a diferença nessa questão do cuidado humano. E é uma coisa que saiu também da igreja, esse cuidado, esse hospital, orfanato, enfim. Então, o empreendedorismo cristão, ele pode ser separado se a pessoa quiser. Pode. Mas, de fato, quando você vê uma pessoa que se destaca, que realmente é um bom líder, quando você vai olhar, essa pessoa, ele é um bom cristão. Ele tá ali por trás, Sim. Ele tem uma boa base dentro disso, né? Sim. E aí você, como catequista e nos seus negócios, o que você você pode dizer assim, o que você aprendeu dentro de sendo essa professora de catequese para ensinar também para os seus funcionários aquilo que eles podem entregar mais no dia a dia? Bom, são coisas assim um pouco distintas, né? Se complementam, mas um pouco distintas. Minha turminha de catequese era crianças, então bem não... Você não pegou a parte do adulto? Não. Ah, desculpa. Então é porque assim, vou explicar. Porque eu fiz iniciação cristã. Então eu já estava na fase de trabalho, de adolescência. Então o seminarista que já me deu, ele já meio que foi me preparando também para o mercado de trabalho. Legal. Então no seu caso, foi mais a questão das crianças. De plantar uma sementinha mesmo dentro das crianças. Eu tinha sempre a preocupação de ser uma boa catequista, porque eu sei que eu vou impactar a vida dessas crianças pro resto da vida. Elas sempre vão lembrar da professora de catequese, quem foi que me deu catequese, né? Então, assim, eu sempre tentava levar a palavra de Deus da forma mais
suave, tranquila. Tinha até brincadeiras. Às vezes eu dava, né? dava o tema do dia e no final eu falava, vamos brincar de forca, mas tem que ser a palavra de alguma coisa que eu falei aqui, tá? E aí a gente ia pra lousa brincar. Então, assim, sempre tentei trazer a palavra de forma mais descontraída possível para que realmente eles gostassem, não se afastassem da igreja, que eles realmente entendessem que ali está começando, né? Aliás, começou no batismo, né? A iniciação cristã, mas que ali ele está dando continuidade na fé, na caminhada cristã da Igreja Católica, para que realmente continue, porque a gente tem um grupo muito grande de crianças e jovens que tem esse delay aí da catequese para o crisma, depois do crisma realmente não volta. Que é a perseverança, né? Que tem que colocar ali no meio do caminho. Esse é um ponto legal que eu queria falar com vocês sobre catequese. Olha só, a minha experiência com catequese hoje também tem sido catequese para adultos. Eu até tenho um pouco de pavor de pensar em dar catequese para as crianças. Eles questionam bastante. Não, teve uma vez que eu fui inventar, me chamaram para dar uma pregação no Ministério para as Crianças. Eu não consegui, não. Comecei a gaguejar e as crianças... Eu gaguejei, aí eles começaram a rir da minha cara. E aí depois acabou. Foi um desastre. Agora, nessa turma de catequese para adultos, e eu confesso que assim, eu tô começando, então nem pego muitas aulas para dar. Né? E tive a graça de... Eu já me vejo na posição contrária. Falar para um adulto já cheio de crenças, já cheio de preconceitos, deve ser mais difícil. Porque a criança ela é uma esponjinha, né? Sim. Embora ela ali é toda curiosa, espoleta e tudo mais, mas ela é uma esponjinha. É gostoso demais falar pra criança. E é isso que é bonito, porque é questão de carisma, né? Deus nos chama para o campo de missão, onde ele já nos deu carisma para aquilo, e na medida que a gente responde ao chamado, ele vai nos capacitando, né? Agora, em relação à catequese, o que eu acho... Vamos falar, chegou da catequese para o crisma ou não? Não. Só para a Eucaristia mesmo. Então, olha só. Falando um pouquinho dos adolescentes, né? Esse delay que você comentou. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar, depois até para poder gerar algum material em cima disso. Falar... Porque assim, ó, a minha experiência primeiro foi com pregação. Então, tive a graça de começar a pregar muito novo. Comecei com 20 anos, acho que... Enfim, já prego há 17 anos. Né? Então, já preguei encontros para 5 pessoas, encontros para mais de 1.000 pessoas, acho que até mais do que 1.000. Já rodei o estado de São Paulo pregando, outros lugares do país. Eu tive a graça de pregar bastante. E o que eu acho que é importante, né? É importante a visão missionária em relação à catequese. O que eu vejo nesse ambiente dos missionários, né? Até o pessoal que é mais de renovação carismática, que prega mais, que sai para outros lugares e tal. Eu acho que todo missionário católico ele deveria reservar pelo menos um tempo da sua vida para se dedicar como missionário na catequese. Por quê? Porque catequese, seja para a primeira comunhão, seja para o crisma, seja uma iniciação cristã, que é uma coisa mais geral, e eu acho que até deveria se aumentar catequese para o sacramento do matrimônio. Eu vou arriscar falar uma coisa aqui. Eu acho que é o principal campo de missão que nós temos na igreja. Sim. Porque é o campo de missão para onde as almas vêm buscar. Ela vem por uma questão de tradição, ela vem por uma questão de família, ou ela vem por uma questão, como você fala, o Kleber, no seu caso, de conversão, mesmo de sede, de querer se aprofundar. Não importa, mas as almas vêm. E muitas, na minha percepção, nós católicos não temos esse zelo do ponto de vista da alma. De falar assim, não, cara... Essa pessoa não pode sair daqui, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, não pode sair daqui sem ter tido uma experiência com o amor de Deus. Essa pessoa tem que ser impactada, porque ela vai passar um ano, pelo menos, ali. Né? Então, onde está a minha santidade de vida? Onde está o meu estudo? Onde está a minha preparação? O meu carisma? Para que essa pessoa realmente ela tome uma decisão. Eu vejo as pessoas falando do crisma, né? Aquela piada horrível que se fala, você quer... você quer expulsar alguém para só fazer o crisma. Dar o crisma para ela. Não, mas eu vejo isso como uma crítica a nós católicos. Sim.
o quanto que nós estamos vendo esse campo, que é o campo mais bonito, mais frutuoso de missão, e colocando a nossa vida à disposição. O quanto eu queria ver grandes pregadores, né? Grandes pregadores, junto com uma turma de 20, de 30 pessoas ali, levando essas pessoas a águas mais profundas. Por quê? Porque foi assim que a igreja cresceu ao longo dos séculos. Nós temos grandes palcos hoje, nós temos microfone hoje, caixa de som hoje, nós temos internet, audiovisual hoje, mas ao longo dos séculos sempre foi pequenos grupos que formam pequenos grupos e vão crescendo, né? Então, quis pedir licença aqui, achei providencial para falar isso, né? Vamos assumir, né, a nossa missão. E quando eu falo de assumir a missão nesse campo, eu não estou falando só da pessoa que vai lá para dar a aula de catequese, mas eu posso ajudar de alguma forma se eu não tenho esse carisma, se eu não estou ali dando a aula. Tem alguma outra forma, seja na intercessão, que seja comungando, que seja oferecendo, sei lá, um espaço para uma atividade. Ou até falar de uma matéria específica que domina, né? Como eu tive a oportunidade. As 3 aulas que eu dei até ao longo do ano foram todas na parte ali de Pentecostes, da minha experiência carismática. E de uma forma bastante, vamos dizer assim, espontânea, aconteceu em uma das aulas. De eu chegar e falar assim, pessoal, eu tive uma experiência que mudou a minha vida, que foi a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu não esperava, eu não entendia, isso me alcançou, me transformou. Na aula eu falei isso. E não estava previsto. Uma das pessoas falou, Elton, como é que faz para viver isso? Tem alguma leitura, alguma coisa que eu possa fazer? Eu falei, não, tem que viver na prática. Vocês querem? Todo mundo falou, nós queremos. Eu e o outro catequista carismático. Então tá bom, então vem cá, vamos orar. Ali aconteceu um cenáculo, um Pentecostes. As pessoas foram batizadas no Espírito Santo, teve gente, né, que realmente foi tocada, realmente que fizeram aquela experiência, que depois nos procuraram e falaram, cara, depois daquele dia eu mudei de vida. Depois daquele dia eu venci vícios, né, e que tenha uma vida renovada, né. Vivemos ali o nosso carisma. Então, eu queria deixar esse grito, assim, de vamos abraçar a catequese como uma grande missão, porque ela é. Sim. E é isso. E queria deixar esse apelo, né? Primeiro, realmente o querigma, a experiência. Levar a pessoa à experiência, né? E fazer uma catequese realmente com a alma, né? Poder colocar ali esse sabor da experiência com Deus, né, Rosana? Legal. Eu acho que também é importante estudar toda a jornada da pessoa dentro da igreja para não ter essas chances dela de ir para o mundo, digamos assim, e se desviar do caminho, né? Então, pré-catequese, catequese, tem que ter algum encontro no meio entre a catequese e o crisma, por conta de idade, tem esse delay. Do crisma para o grupo de jovens, para o grupo de perseverança, enfim. Sim. Cuidar dessa jornada, né, da pessoa para que ela realmente se sinta participante da igreja. Porque a missa ela é extremamente importante, mas ela é uma parte da nossa igreja, né? Sim. Tem que ser vivida um pouco mais intensamente. Muitas pessoas acham que se resume somente. Não quero usar somente, porque vai dizer que é pouco, mas que se resume à missa. Mas Sim. não, né? Tem muitas outras coisas ali dentro da igreja para participar. Tem né? todas as outras coisas que nos tem um levam pós, ao né? ápice, que é a missa, né? Depois do ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, existe uma continuidade. Famílias com filhos, eu vejo que tem essa dificuldade. Agora que eu estou um pouco mais no ECC, era uma dificuldade minha. Eu queria ter feito ECC há muito tempo, mas eu tenho filho pequeno. Com quem que eu vou deixar meu filho 3 Sim. dias? Né? Exato. Então, assim, se você tem filho pequeno, você já não consegue participar tão bem da igreja, porque não tem um grupo também que está ali para acolher as crianças. Sim. A gente olha para os nossos irmãos protestantes, eles têm escolinha para criança, para que enquanto o pai esteja envolvido numa outra atividade, tem alguém ali monitorando as Sim. crianças, né? Sim. Eu acho que falta, assim. Eu tô Eu sinto frequentando... isso na pele, né? Por ter criança pequena. Eu estou frequentando um grupo de oração hoje, e a gente escolheu esse grupo de oração, é bem pertinho de casa, 5 minutos, mas esse grupo de oração que pesou bastante foi ter
evangelização para as crianças. Enquanto a gente está no grupo, tá tendo a evangelização para eles lá no espacinho deles. Eles amam. Eles amam. No domingo a gente vai pra missa, fala, ó, hora de ir pra missa. Já sabe, né? Comportamento, aquela coisa. Ah, eu queria ir pro grupo. Se comportam, porque os meus correm a missa inteira. Não, eu vejo... Ontem mesmo era... Só dava eles. Então, aí eles falam, não, quero ir pro grupo de oração. É porque é o núcleo deles, Sim. né? É os semelhantes deles, digamos assim, né? É o grupinho que tá ali, outras crianças, e eles brincam, participam, e aquele negócio de ensinar, falar a palavra de Deus de uma forma lúdica para eles, né? E eu acho super importante ter um grupinho desse. É, muito importante. Exatamente. É isso. Rapaz, o tempo passa, né? Nossa, foi muito mas nós precisamos... Fiquei com a sensação de que teria mais para Mas tem. Mas a gente precisa fechar aqui as casinhas, né? Que nós abrimos muitas portas, chegamos no empreendedorismo, fomos pro empreendedorismo. Muitas abas abertas. Muitas abas. Mas eu gostaria que você, antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem pro jovem, igual você falou, começou como uma estagiária, dona de empresa... E você faz algum tipo de investimento hoje também? Que você poderia dar uma dica de investimento para os jovens? Fora a empresa, você procura investir em alguma coisa? Bom, acho que o princípio do jovem, antes de chegar nessa questão do investimento, realmente acho que é ter essa noção do mercado de trabalho e viver os processos. Né? Tudo é um processo. Não adianta você chegar hoje lá na cadeirinha de estágio e já achar que amanhã estará na cadeirinha do diretor, né? Entender todos os estágios, os processos que precisa atingir, passar para poder chegar lá, viver intensamente os processos, né? Aquela brincadeira de que o processo também conta muito para o seu ponto de chegada. Sim. E sim, de fato, né? A educação financeira é extremamente importante, falando de investimento financeiro, né? Sim. Acho que foi essa questão que você quis dizer. Sim. Até vi um estudo hoje em dia que enquanto nossos filhos estão aprendendo tabuada nas escolas, os filhos dos super ricos estão aprendendo bolsa de valores. Olha só que bacana. E o meu pai, ele não era estudioso assim em questão de bolsa de valores, mas ele sempre falou assim, filho, quando tiver uma oportunidade, procura investir em terras, em empreendimento. E nós Quem investe em terra não erra. Quem investe em terra não erra. É essa frase. E nós temos um dos nossos parceiros aqui que é a Legacy 87. O que é a Legacy 87? É uma imobiliária. Imagina meu pai que é português. Pô, imagine ele que é português, né? Uma imobiliária lá de Santa Catarina que você pode comprar o seu empreendimento na planta. Olha só, nós temos empreendimentos a partir de R$800 mil, com uma valorização de mais de 75%. Ou seja, eu tive cliente que fez um investimento há pouco tempo, comprou uma unidade de 1.300.000, em menos de 3 meses já estava avaliado em 1.600.000, com fim de entrega da obra, está avaliada a mais de 3,5 milhões. Você sabe que eu comprei meu primeiro imóvel com 19 anos? Olha só, comprei. Com 19 anos. E quanto que esse imóvel está valendo hoje, da época que... valendo o dobro. Então imagine só você comprar um empreendimento hoje na planta e daqui 5 anos você basicamente ter quase 5, 6 vezes o valor do seu investimento, né? Sem dizer que é numa cidade que mais cresce hoje, que é próximo de Balneário Camboriú, ali perto de Itapema, um plano diretor que, por exemplo, eles passaram uma informação pra gente muito importante. Muita gente fala que Balneário Camboriú tem os seus problemas ali de locomoção, trânsito, o prédio que fica na frente da areia. E mas ainda é o lugar mais seguro. Ainda é o lugar mais seguro. Sim. E eles se preocuparam agora com o plano diretório para não acontecer esses mesmos erros, para ficar, além de seguro, ter todo o conforto para o investidor e para quem vai morar lá também. Tem muita gente. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo está tendo empreendimento lá, o Neymar tem empreendimento lá, a Legacy 87 foi responsável em vender um dos imóveis do Neymar lá e realmente, de fato, eles têm muitas opções de benefício para o investidor. Então, se você hoje quer comprar um imóvel na planta, ter o seu investimento, entre em contato com nossos amigos da Legacy 87. Então, esse gancho do investimento que eu puxei para você, do jovem, é essa dica mesmo que você deu. Primeiro, eu comecei como estágio. Eu faço o que tem que fazer para depois eu pensar em investir e ser alguma coisa. E aí eu gostaria que você agora deixasse as suas considerações finais para o jovem, qual foi as suas maiores dificuldades, o que você deixa de dica para eles, se eles precisam fazer algum curso, fica à vontade.
coração, abra o coração para esse jovem que nos acompanha aí. Legal. Bom, eu acho que é importante saber que a gente não sabe de tudo. Então, como estagiário, né, a gente vai se deparar com muitas vezes algum pedido que a gente ainda não sabe, não tem conhecimento, não tem experiência. Mas acho que o importante é aquela questão do comportamento, né? Como você se comporta diante a uma indagação de algo que você não sabe. Responda, não sei ainda. Seja honesto, vai buscar informação. Hoje, no Google, agora com a inteligência artificial, a gente tem acesso a tudo, qualquer tipo de informação, né? Então, eu jamais falei para o meu chefe, não vou conseguir fazer esse relatório para você porque eu não tenho capacidade, eu não sei. Você quer esse relatório? Dá um minutinho aqui que eu já trago para você. Eu voltava para minha sala, como que faz? Ir atrás de como fazer, né? Então, essa questão de ter essa proatividade de ir atrás do conhecimento, cada nicho vai determinar um tipo de conhecimento, né? Importante também não desistir do estágio, né? Tem uma parcela, um grupo de jovens que ainda querem terminar todos os estudos para ir para o mercado de trabalho. As empresas hoje estão com uma dificuldade para contratar jovem aprendiz, menor aprendiz, estagiário, né? E é uma excelente porta de entrada. E você se imagina, então, numa posição de RH, onde tem vocês dois aqui para contratar, você fez estágio, você já vem com uma bagagem de experiência, além da sua formação, e você só tem a sua formação. Quem que eu vou escolher? Quem já tem aqui uma bagagem de experiência, né? Então, é extremamente importante essa fase. Tudo na nossa vida são fases. A gente não pode pular nenhuma delas, né? Vai fazer falta lá na frente. Sim. Pulei a pré-escola. Vai fazer falta. Pulei... Vai fazer falta. Então, siga as fases da vida, vive todas as fases. Eu acho que o ganho lá na frente é muito grande. É isso. Rosana Marques Alves, obrigado por brilhantar mais esse episódio aqui do Legando Podcast. Eu tenho certeza que o que nós tivemos aqui nesse dia foi maravilhoso. Nós abordamos muito sobre o empreendedorismo, falamos sobre Deus, falamos sobre muitas coisas e eu gostaria de agradecer o seu sim de você ter participado aqui conosco no Legando Podcast. Não é, Psicólogo? É isso daí. Obrigado, Rosana, pela tua história, pelos teus exemplos, pela possibilidade da gente falar de tanta coisa boa e a tua sensação de que dá para conversar muito mais coisa é real, né? Então, vamos deixar aí um convite já para você voltar para a parte 2 aí. Vamos aprofundar tudo isso. Vai ser um prazer. É isso daí. Pessoal, compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas, não só para o canal crescer, claro que nós queremos crescer e crescer muito, mas não por ego, mas sim porque cada episódio que tem aqui é uma pérola, é um diamante que se você souber lapidar, nós temos exemplos e testemunhos de pessoas que nos param na rua e falam assim, olha, através do podcast, para mim está sendo praticamente uma pós-graduação, porque eu estou aprendendo muita coisa lá, em cursos que eu não vi até hoje, de pessoas que vocês levaram lá. Não tem faculdade de business, então, né? Não existe uma faculdade de business, é na prática. Então, o Legando Podcast sempre escolhe o convidado a dedo para trazer aqui e levar esse conteúdo brilhante para você. Então, eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.